Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 3, baseada no capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse trimestre estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios e o assunto da lição é: ministros são despenseiros de Deus. O texto áureo diz assim: assim, pois, importa que os homens não considerem, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. E a verdade prática diz assim: os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. E a nossa leitura bíblica é todo o capítulo 4 de 1 Coríntios, e nós vamos ler agora. Diz assim o texto: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos? Já são ricos? Chegaram a reinar sem nós? Sim. Quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de vocês. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão?
Aqui está então a nossa leitura bíblica e glória a Deus por isso. Meus irmãos, a nossa lição ela tem 3 tópicos principais. O primeiro tópico fala sobre despenseiros de Deus. O segundo tópico, o ministro é humilde. E o terceiro tópico, o ministro tem autoridade. A nossa lição também ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é entender que os ministros são administradores dos mistérios de Deus. O segundo objetivo é compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes dos ministros de Deus. E o terceiro objetivo é conscientizar-se do valor do ministro cristão e de seu serviço. Glórias a Deus. E antes de entrarmos na lição, eu quero pedir a você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para nos ajudar. E se você não assistiu às aulas anteriores, a primeira e a segunda lição, elas estão no link deste vídeo aqui embaixo, tá bom? Você pode depois ir acompanhar. Lá embaixo também tem o link do nosso Instagram para você nos seguir e interagir por lá também, fazendo perguntas, e é mais prático, né, interagir por lá. Mas se você quiser também, você pode comentar aqui embaixo, e eu já peço que você comente aqui dizendo de qual congregação e qual a cidade que você é. Eu sou aqui de Belém do Pará e nós somos da Assembleia de Deus, a Igreja Mãe, né? Eu me congrego no templo que se localiza ali no Tapanã, Templo Bela Vista 2. E queremos conhecer você e saber também de qual congregação você é. A introdução da nossa lição diz assim, ó: nesta lição o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Estes homens, apesar da humildade e da simplicidade e de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e também transmitir grandes mistérios de Deus que compreendem o verdadeiro alimento espiritual. O primeiro ponto vai falar sobre os despenseiros de Deus, e aqui dentro temos 3. O primeiro tópico vai falar sobre os despenseiros de Deus, e aqui dentro temos 3 pontos. O primeiro ponto é o ministro de Deus, o segundo ponto é encontrado fiel, e o terceiro ponto é cada um receberá de Deus. O primeiro ponto aqui vai falar sobre propriamente o ministro de Deus. Ele vai usar o verso de número 1 do capítulo 4, que também foi o texto áureo. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. No grego clássico, o termo ministro também é traduzido como servo. Em outras versões do original está uperites, que refere-se primariamente aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações, considerados remadores de baixo escalão. Nos tempos de Paulo, apesar de aplicações mais abrangentes, o termo continuava tendo esta conotação de alguém subordinado e submisso. Então ele vai usar essa figura aqui, usar essa palavra como ministro, né? Atualmente a gente vê as pessoas se orgulhando, sou ministro e tal, como se isso fosse algo além do que é. E ministro no sentido mais prático da palavra é um escravo, é um servo. E aqui nós vamos mais a fundo ainda, considerado um servo de baixo escalão, aquele que ficava no porão do barco só remando ali, né? Era alguém que estava totalmente sujeito, que não tinha outra opção, ele estava acorrentado ao seu lugar ali, a sua cadeira, né? E o seu trabalho era remar. Mas esse mesmo servo, esse mesmo escravo é chamado de ministro. E este ministro, Paulo também vai usar uma figura de linguagem que ele é o despenseiro de Deus. O despenseiro também, trazendo essa figura, é aquele que é responsável pela dispensa. Então é alguém que nós vamos ver no segundo ponto que precisa ser fiel,
pois a ele foi confiado a despensa, e a despensa seria a despensa mesmo, onde é armazenado, guardado e administrado os recursos, os bens, os mantimentos, né, de uma casa, de uma empresa, de uma provisão que não é dele, mas que alguém proveu e o confiou. Então, duas coisas vamos destacar aqui com relação a esses ministros que são dispenseiros. A primeira coisa, eles tomam conta de algo que não é deles, eles têm a responsabilidade de alimentar, de transmitir o conhecimento, de transmitir a revelação da palavra que a eles foi confiado. Lembrando que a palavra não é dele, a revelação não é dele, a responsabilidade dele é transmitir. E ele é alguém humilde, e ele é alguém que está totalmente sujeito a Deus. Ele é escravo de Deus. E essa é a nossa condição. Todo aquele que é ministro de Cristo, ele deve ter a consciência de que é um escravo, de que ele precisa estar sujeito a Cristo. Sem sujeição e sem a consciência de devedor a Cristo, você não vai conseguir ministrar as revelações de Deus, você não vai conseguir ministrar a palavra de Deus, porque você foge do perfil que Deus estabelece, que está aqui dentro do ministro de Deus. Precisa ser sujeito a Deus e precisa ter a consciência de que é devedor a Deus. A segunda coisa, o segundo ponto aqui dentro desse tópico dos despenseiros de Deus, ele é encontrado fiel. Olha o que diz o verso 2 e de 2 a 4, né? Diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aqui Paulo demonstra que não se importa com o julgamento realizado pelo povo de Corinto, com as divisões provocadas pelas dissensões e principalmente pelo partidarismo. O povo estava julgando seus principais líderes, inclusive Paulo. Em decorrência disso, Paulo fala acerca da fidelidade de Deus, a qual excede qualquer avaliação humana. Ele rejeita o julgamento humano porque considera este incapaz de compreender a fidelidade de Deus. Então, Paulo, ele tem a consciência de que o que ele está fazendo e o que ele está executando está de acordo com a vontade de Deus. Isso vai além da nossa compreensão, isso vai além do nosso julgamento, e isso vai além das nossas próprias vontades. Paulo coloca-se à disposição de Deus para ser julgado em relação ao seu trabalho, coisa que o povo de Corinto estava fazendo. Estavam dividindo a igreja, né, por conta do partidarismo. Uns estavam até rejeitando aquilo que Paulo havia ensinado, visto que eles só eram crentes por causa de Paulo e agora estão rejeitando aquilo que Paulo havia ensinado. Então, mais na frente a gente vai ver isso. Paulo está combatendo essa rebeldia que muitos estão tentando empurrar e infiltrar e colocar dentro das congregações, dentro da igreja, e isso precisa ser combatido. Paulo, ele usa a sua autoridade como servo de Deus, como escravo, como despenseiro, e está dizendo: a minha consciência está limpa e mesmo assim não me considero justificado, porque sei que Deus vai trazer à tona todas as obras, inclusive aquelas que estão ocultas. E isso nos leva ao terceiro ponto, que Paulo diz: cada um receberá de Deus. É o que está no verso de número 4 e 5. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só o que Paulo traz aqui para nós. As nossas obras, o nosso trabalho, né, aquilo que fazemos, isso será julgado por Deus. Será julgado e será recompensado por Deus. E aquele que limita, aquele que define o que nós devemos fazer, né? O nosso trabalho, nosso serviço, aquele que impõe a nós essa vocação, é o próprio Deus. Então Deus julgará de nós
se estamos ou não correspondendo, realizando o trabalho que Ele nos confiou. Deus julgará as nossas obras e de Deus receberemos o louvor. Isso é muito importante porque temos um defeito de julgar a obra do outro, de julgar o trabalho do outro e também de querer julgar no sentido de recompensar ou não, esse merece ou não, está certo ou não. Então, coisas desse tipo, Paulo está dizendo, nada julgueis antes do tempo. Deus é aquele que vai julgar as nossas obras, trazendo à luz duas coisas importantes, as coisas que são feitas em oculto e as intenções, né? O desígnio do coração. Qual a intenção? Ainda que a pessoa esteja fazendo uma obra, algo bom, algo legal, precisa ser avaliado a intenção do coração, o desígnio do coração. E só Deus tem acesso a essa informação. Portanto, ele então irá julgar as obras e recompensar, trazendo o louvor a cada um. Aqui encerramos o primeiro tópico. Deixe sua pergunta ou seu comentário a respeito do primeiro tópico. E nós vamos entrar agora aqui no segundo tópico, que fala a respeito do ministro é humilde. O ministro é humilde. 3 pontos vamos falar aqui dentro. O primeiro ponto é tudo vem de Deus. O segundo ponto é espetáculo ao mundo. E o terceiro ponto, lixo e escória do mundo. Verso de número 6 a 8. Dentro desse primeiro ponto fala assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento o outro. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que a palavra usada a si mesmo e a Apolo como exemplos, para não mencionar os nomes específicos de indivíduos da igreja, o apóstolo Paulo parte do pressuposto de que tanto ele quanto Apolo e Cefas são tidos em alta consideração. Seria impensável retratá-los como rivais. Diante disso, os coríntios devem dar-se conta de que igualmente absurdo é fazer o mesmo com outros líderes cristãos. Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo: já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Paulo diz para eles que estão fartos e ricos demais. Eles estavam satisfeitos com a sua espiritualidade, pensavam que tinham tudo e estavam cheios de vanglória. Eles tinham um alto conceito de si mesmos. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Mas Paulo afirma que aquilo que cada um tem e o que cada qual recebeu, ele diz aqui, é o verso de número 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? E aqui Paulo está dizendo que não há margem para a vaidade e para a soberba e para o orgulho espiritual. Isso aqui é muito importante, a gente precisaria levar muito tempo para se aprofundar nisso aqui. Mas, em resumo, Paulo está dizendo que tudo aquilo que nós recebemos de alguém. Tudo aquilo que temos não nasceu, não brotou de nós, mas sim alguém nos recebeu, alguém nos concedeu. Então, se nós temos algo, isso nós recebemos. E quem proveu tudo isso para nós? Foi Deus. Não podemos agir de vanglória como se fôssemos o máximo, como se tivéssemos alcançado um limite e uma estatura perfeita, porque ainda não alcançamos. E se estamos caminhando para isso, é com a graça de Deus, é com o favor de Deus, pois sem o favor de Deus, nada teríamos. Então, Paulo está dizendo isso. Se você tem, Deus te deu. E se Deus te deu, baixa a bola, fica quieto, reconhece, seja humilde, porque você não tem nada, e se tem alguma coisa, foi dado a você. Então, precisamos ter esse espírito de humildade, né? Segundo ponto aqui dentro é espetáculo ao mundo.
verso de número 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs, a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. O imperador romano, a fim de aumentar a sua popularidade, conduzia os escravos e condenados à morte às grandes arenas e anfiteatros para se digladiarem ou para serem devorados por feras selvagens, proporcionando um sangrento espetáculo ao público. Paulo compara os apóstolos a estes criminosos condenados que estão em desgraça pública e são executados diante da multidão e ao ar livre. Paulo faz o contraste entre o comportamento soberbo e egoísta dos coríntios, que se achavam ricos e cheios de direitos, e a humildade dos apóstolos, que colocavam as suas necessidades, e a humildade dos apóstolos, que colocavam as necessidades da igreja acima das suas próprias, suportando todo tipo de sofrimento decorrente de sua escolha. Paulo aqui então vai trazer à tona algo que é muito forte, são os seus sacrifícios, são as suas renúncias, são as suas abnegações em favor da igreja, e algo que a igreja não havia parado para pensar e nem levava isso em consideração. Paulo havia negado a si mesmo por amor a Cristo e para executar a obra de Deus, e os coríntios, que eram resultado desse trabalho, estavam agora se voltando contra o apóstolo Paulo. E Paulo então diz isso: nós somos espetáculo para o mundo, nós temos sido alvo de sofrimento e vocês estão vivendo aí o melhor de Deus. E isso é fruto do nosso trabalho e nem ao menos isso vocês reconhecem. Paulo vai a fundo aqui no ponto 13, ele fala que eles são lixo e escória do mundo, verso de número 13. Quando caluniados, procuramos conciliação e até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo mostra para aquela igreja que a teologia da glória é precedida pela teologia da cruz. E a grande bandeira do cristão é a teologia de João Batista, que dizia: convém que Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Paulo está aqui mais uma vez chamando a atenção, dizendo que a glória está sobre aquele que sofre, a nossa glória é sofrer por Cristo Jesus. Então os coríntios não estavam sofrendo, não estavam passando as necessidades e dificuldades que o cristão ele precisa passar para que a glória de Deus esteja sobre ele. No oposto a isso, Paulo e os demais apóstolos estavam sofrendo para poder executar a obra de Deus. E aqui encerramos o nosso segundo tópico. Vamos para o terceiro tópico e eu peço a você, comente aqui embaixo o que você achou do segundo tópico e se há alguma dúvida para a gente poder esclarecer também e continuar esse assunto nos comentários. Terceiro e último tópico fala sobre o ministro tem autoridade. E aqui temos 3 pontos: pai espiritual, sejam meus imitadores e autoridade e amor. Verso de número 14 e 15. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Aqui Paulo declara que a sua mensagem vem para admoestar e não para envergonhar os coríntios. O termo admoestar significa colocar algo na mente de alguém com o intuito de advertir ou até mesmo de repreender. Paulo tinha consciência de que tinha algo errado. Algo errado estava acontecendo e necessitava de conserto. Então, precisamos levar isso em consideração, que a principal intenção de Paulo aqui não é humilhar os coríntios, não é envergonhar os coríntios, não é humilhar e desmerecer os coríntios. Paulo quer consertar, Paulo quer admoestar, Paulo quer orientar, Paulo quer, como está escrito aqui, admoestar, colocar algo dentro da cabeça dos coríntios. Vocês precisam ser humildes, porque a humildade vai atrair bênçãos. E se vocês permanecerem com essa postura de soberbos, isso daí vai acabar com vocês, vai trazer desgraça e vai fazer com que vocês sejam cada vez mais reprovados. Então, como um pai, ele não era pai, mas como um pai, ele tenta conduzir e aconselhar para que os coríntios
tomem um caminho melhor. Segundo ponto aqui, ele vai falar, sejam meus imitadores, verso de número 16 e 18. Ele fala assim, ó, admoesto-vos, portanto, a que sejam meus imitadores. A expressão sejais meus imitadores é consequência do verso anterior, ou seja, como um pai que leva o exemplo dos filhos, Paulo se coloca como tal. Em trecho posterior da carta, Paulo repete esta expressão quando exorta a igreja de Corinto quanto à liberdade cristã. Então, aqui nos dias atuais, é muito complicado encontrar exemplos. Paulo recomenda que os crentes de Corinto sigam o seu exemplo de conduta e humildade e altruísta. Precisamos, então, levar em consideração aqui o comportamento de Paulo. Paulo, como um homem de Deus, ele chama a atenção da igreja em Corinto para que ela seja humilde e ele expõe o exemplo de humildade. Ele chama a igreja de Corinto para o reconhecer como servo de Deus e como apóstolo, porque o trabalho que existe em Corinto é resultado do que Paulo fez. Então, Paulo nada pede aos coríntios do que ele já não tenha dado antes. Tudo aquilo que os coríntios possuem é resultado de algo que Paulo deu a eles, seja espiritual, seja material, seja de conhecimento. A igreja em Corinto precisa reconhecer que eles só existem por conta do trabalho do apóstolo Paulo. Então, Paulo tem autoridade para ensinar e para dizer aos coríntios, me imitem, façam o que eu faço, porque eu estou fazendo isso por amor a Cristo. Isso é muito forte. Pouquíssimos líderes da atualidade têm essa autoridade para dizer ao seu povo, para dizer aos irmãos que são seus liderados, imitem o que eu faço, pois o que eu faço é por amor a Cristo. E aqui o último ponto fala sobre a autoridade e amor. Verso de número 19 ao 21, que diz assim, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? É o que Paulo propõe, né? Encerrando, Paulo manifesta aos coríntios o desejo de visitá-los e ele ansiava por estar em Corinto e instruir os crentes desta região pessoalmente. Paulo esperava que esta carta solucionasse todas as divergências que estariam ocorrendo na igreja em Corinto, mas se os coríntios se mantivessem nos erros, ele iria visitá-los com uma repreensão mais firme e contundente. Entretanto, Paulo deixou ao encargo deles a escolha, com vara ou com amor e espírito de mansidão. Paulo tem preocupação porque essas coisas que parecem mínimas, elas podem levar um trabalho todo por água abaixo. Então, Paulo tem a consciência de que esses erros precisam ser corrigidos e se essa carta não solucionasse, não fosse suficiente, ele tem a vontade de pessoalmente ir até lá para conversar e resolver de uma vez por todas esta questão. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, que Deus abençoe a sua vida. A aplicação pessoal diz assim, a grande bandeira do ministro do Evangelho continua sendo a mesma de João Batista. Importa que Jesus cresça e que eu diminua. Responda aqui nos comentários o nosso questionário da nossa lição. A primeira pergunta, quais atribuições de um dispenseiro? A segunda pergunta, quais as características da verdadeira riqueza concedida por Deus? E a terceira e última pergunta, qual o significado do termo admoestar? Muito obrigado mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com alguém. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e você copia esse link, joga lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, para que outras pessoas também estudem as lições da Escola Bíblica. Fica na paz e até a próxima.